Então, quando nós estamos pré-qualificando um cliente, a gente tenta entender a origem dos recursos, a origem da liquidez, como é que é a estrutura financeira, para que a gente possa guiar pelo programa que tenha maior aderência. E um dos programas que vale a pena a gente explicar hoje, e é um programa com extrema aderência para os investidores, que é o programa que usa não a renda do aplicante, das pessoas que estão envolvidas no financiamento, mas sim a renda do imóvel, a expectativa de receita de aluguel daquele imóvel. Então, esse é um programa que garante, mais que tudo, para o investidor, aquilo que todo mundo vem para a gente e pede. Eu gostaria que a minha parcela de financiamento não fosse maior que a minha receita, ou seja, eu quero que o meu inquilino pague pela minha hipoteca. Isso é o que todo mundo vem nos pedir. Então, esse é um programa desenhado, feito para prover essa solução aos clientes. Então, esse programa só é aprovado, só sai dali com as chaves da casa, nesse programa, garantindo que você vai pagar por mês aquilo que a sua receita de aluguel vai gerar. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho. É sempre importante explicar para a nossa audiência, pessoas interessadas em financiamento nos Estados Unidos, que existem dois grandes pilares de aprovação em qualquer processo de financiamento. A aprovação e a pré-qualificação consiste basicamente da gente ver a liquidez do cliente, o dinheiro em conta, e a gente também avalia a renda. Esses são os dois pilares, liquidez e renda. Nos Estados Unidos existem diversos programas, e esses programas eles têm na sua principal diferença, né, qual é o tipo de renda que a pessoa tem que apresentar de acordo com a regra desse programa. Então, quando nós estamos pré-qualificando um cliente, a gente tenta entender a origem dos recursos, a origem da liquidez, como é que é a estrutura financeira, para que a gente possa guiar pelo programa que tenha maior aderência. E um dos programas que vale a pena a gente explicar hoje, e é um programa com extrema aderência para os investidores, que é o programa que usa não a renda do aplicante, das pessoas que estão envolvidas no financiamento, mas sim a renda do imóvel, a expectativa de receita de aluguel daquele imóvel. Então, esse é um programa que garante, mais que tudo, para o investidor, aquilo que todo mundo vem para a gente e pede. Eu gostaria que a minha parcela de financiamento não fosse maior que a minha receita, ou seja, eu quero que o meu inquilino pague pela minha hipoteca. Isso é o que todo mundo vem nos pedir. Então, esse é um programa desenhado, feito para prover essa solução aos clientes. Então, esse programa só é aprovado, só sai dali com as chaves da casa, nesse programa, garantindo que você vai pagar por mês aquilo que a sua receita de aluguel vai gerar. O que você pode falar para a gente do DSA, né? Que programa é esse? Explica um pouquinho, Tassi. Eu acho que você explicou muito bem, né? O mais importante é isso, né? Os bancos, eles fazem uma avaliação no imóvel, ver o valor, né, de venda e o valor de aluguel. Então, o banco, ele vai qualificar, né, esse investimento com base no imóvel. Então, isso serve para você ter essa garantia. Obviamente, você não vai ter que ficar tirando dinheiro do bolso, né? Que muita gente tem esse medo. Dessa segurança, né? E quem faz a avaliação da receita desse imóvel? Quem diz no processo qual é a receita que aquele imóvel pode gerar? Como funciona? Vai fazer uma avaliação desse imóvel, né? Que a gente chama de appraisal. O banco vai fazer essa análise desse appraisal. Esse appraisal ele vai avaliar as unidades vendidas no mesmo prédio, as unidades vendidas em prédios né, ao redor, que estão mais ou menos no mesmo estilo. Ele vai colocar um valor, né, o valor que aluga, e o banco vai fazer essa análise se isso cobre todos os custos que você tem com a propriedade. Quais são os custos que você tem com a propriedade? Principal e juros, seguro, o valor da associação, que é o condomínio, e o property tax, que é o IPTU. Então ele vai fazer todas essas contas e vai falar, o custo que você vai ter com essa propriedade é $4.000. Ou seja, eu só vou aprovar esse financiamento se o valor que sair na avaliação do imóvel for de $4.000 para cima. Expectativa de receita de aluguel. Perfeito. E se por acaso a parcela mensal estiver um pouquinho acima da expectativa de receita, como que se ajusta para fechar? O banco vai fazer o ajuste. Então, digamos que eu estou dando 30% de entrada nesse imóvel. Que é o mínimo que se pode para esse programa. Que eu indicaria? Que a gente também, né, vamos colocar aqui
uma realidade, né? Uma coisa mais real. Vamos falar que entre 40% a 50% da propriedade é uma garantia mais fácil, dependendo da propriedade que ele esteja com. Para gerar cash flow, né? Pra Se você gerar tem cash expectativa flow. de entrar dinheiro todo mês, tem que Exatamente. pensar e se programar para um investimento na ordem de 40% a 50% de entrada. Agora, vamos supor que você está dando 30% de entrada e os números não bateram. O que o banco vai fazer? Ele vai pedir para você aumentar um pouquinho o valor que você vai dar de entrada. Por quê? Porque quanto mais eu dou de entrada, menor é o valor que eu financio, menor é o valor do meu pagamento mensal. Então, ele vai fazendo esse ajuste até que as duas coisas entrem numa balança e fiquem por igual. Então, obviamente, você tem sempre essa opção de talvez dar um pouquinho mais de entrada. A gente consegue ir trabalhando nisso para que você dê um pouquinho mais de entrada e você fique. Ah, mas poxa, eu vou ter que tirar mais dinheiro do meu bolso. Você vai ter que tirar mais dinheiro do seu bolso, mas você vai ter menos burocracia, você vai ter uma facilidade maior de aprovação, porque você está se baseando no imóvel, então você não vai ter que provar que você tem o ingresso, né, suficiente para pagar esse financiamento, ou seja, a documentação muito mais tranquila. Não que a documentação da compra seja difícil, porque também é fácil, mas Sim. mesmo assim é menos burocrático. E taxa de juros é mais alta? Não. Olha, não. Esse é o ponto principal. Hoje é um dos programas que nos oferece uma das melhores taxas, né? Então a gente consegue aprovar num tempo, ali em 30 dias, a gente consegue aprovar um financiamento desse, dependendo de até um pouquinho menos. A gente já pegou desafios aí que a gente conseguiu ter êxito. Então, volume de documentação muito menor, tempo de aprovação muito mais rápido. E uma segurança muito maior para o investidor. Sem dúvida. Certo? Então, eu acho que é um programa que muita gente não conhece. Né? É um programa meio que diferente, né, do financiamento Exato. convencional que você conhece. Exato. E é uma possibilidade muito grande de você poder investir e ter a segurança que você está fazendo uma boa compra. A gente trabalha muito com esses programas, as taxas de juros deles estão excelentes, a gente tem vários bancos que trabalham com esse programa. Hoje a gente fecha um DSA, um 6.125, 6.2... Praticamente as mesmas taxas de juros 650, dos outros tipos de exato. programa. Esses foram os últimos fechamentos ali no DSCR. Então, eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso. Quem tiver dúvida, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse programa, entre em contato com a gente. A gente faz uma reunião, a gente explica, coloca na balança quais são as duas opções, faz simulações de preço e pagamento mensal e consegue te ajudar aí para você poder fazer um investimento inteligente. Perfeito. Teremos o contato de todos.